Olá, a TV Deixe Viver está no ar. No programa de hoje, no quadro Fuçando o Mundo, o Aquário de São Paulo nos mostra suas raridades e diversas espécies aquáticas. E mais, conheça sobre as hienas, animais desprovidos de beleza, mas com muito poder em suas mandíbulas. A TV Deixe Viver só está começando, não saia daí. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Carniceiros e sociáveis, animais de aparência diferente que nos recordam nossos cães, mas que jamais devem ser domesticados ou vistos como tal. Essas são as hienas selvagens. A hiena sempre teve uma terrível reputação. Os antigos pensavam que a sua gargalhada durante a noite era a risada de um homem colocando armadilhas fatais aos viajantes. Acreditavam que se a sombra de uma hiena caísse sobre a de um cão, este ficaria mudo e paralisado. Diziam que a hiena era a reencarnação de espíritos de feiticeiros. Ela é um animal atarracado, peludo, com grandes maxilares e quartos traseiros caídos, os olhos sem brilho. É um caçador diurno, encontrado em toda a África e na Ásia Meridional, desde o Mediterrâneo até a Baía da Bengala. É um animal sem atrativos, seu modo furtivo, pelo ralo castanho sujo, o andar manquejante, o grito áspero e o cheiro desagradável não ajudam muito a sua reputação. Apesar disso, a hiena é útil na destruição de animais mortos. O aspecto brutal da cabeça deve-se aos seus poderosos maxilares, onde se inserem os dentes mais afiados de todos os carnívoros terrestres. Suficientemente fortes para triturarem ossos. Sendo comedora de cadáveres, ela limpa o terreno, devorando todos os corpos que encontra no caminho. Além disso, é eficiente caçadora. Também ataca, às vezes, animais domésticos. Por esta razão, é caçada sem misericórdia em algumas partes da África. Na pacífica e tranquila Nigéria, o melhor amigo decente é uma hiena. Na pior das hipóteses, um babuíno. Depois do leão, a hiena malhada é o segundo maior carnívoro da África. Embora as hienas malhadas se alimentem de carniça, sempre que possível, ousando até roubar as presas de outros carnívoros. São também caçadoras eficientes em bando, capazes de derrubar gnus e zebras adultos. É um animal extremamente sociável que vive em clãs matriarcais com 30 a 80 membros. Espere aí, eu te conheço. Você é o bobo da corte de Mufasa. As hienas estão entre os mamíferos africanos mais barulhentos, com 11 tipos diferentes de sons e gritos. Hienas irritadas emitem várias vocalizações, incluindo um grito alto e um tipo de gargalhada alta. Uma hiena barulhenta geralmente indica que está irritada. Uma família síria tem animais de estimação nada convencionais, 2 hienas.
Os animais selvagens foram trazidos para casa pelo pai, que é caçador. A esposa se diverte brincando com as hienas na sala. A família mora no subúrbio de Garamana, próximo a Damasco, capital da Síria. O ser humano perde a noção do quanto prejudica o meio ambiente com seus atos impensados. Animais selvagens, como já diz o nome, não são bichos de estimação, como cães e gatos. Eles têm a sua função na natureza. Tirar animais de seu habitat natural é crime. Tire suas dúvidas agora com o veterinário Luiz Arthur no quadro Vet Responde. É verdade que os gatos passam doença? Eu queria saber sobre... Meu nome é Francismara, tenho 2 cachorras, 2 louros e 4 gansos. Eles vivem normalmente sem brigar. Isso é normal? Bom, Francismara, na verdade assim, alguns animais, principalmente algumas raças, têm tendência de ser mais ou menos territorialistas. Então, alguns animais não admitem a convivência, enquanto outros convivem pacificamente. Isso é inerente a algumas espécies, a algumas raças. Normalmente, quando os animais crescem juntos, ou seja, acostumaram com aquela convivência, isso é uma questão comportamental, eles até permitem isso. Mas a gente sabe que algumas raças de cães, por exemplo, são muito territorialistas e não permitem isso. Isso é característica de alguns indivíduos. Olá, o meu nome é Alexandra e eu gostaria de saber se é comum animais de grande porte terem câncer nos ossos. Alexandra, o câncer ósseo, ele, como qualquer modalidade de câncer, ele pode acometer, na verdade, a maioria das espécies domésticas, ok? Ele é muitíssimo mais comum nos cães. Os cães realmente são a espécie que tem, das espécies domésticas, a espécie que tem mais tendência a isso. Mas o câncer ósseo pode ocorrer sim em animais de grande porte, embora seja uma ocorrência relativamente rara. Bom, meu nome é Fagner, eu queria saber por que meu cachorro não gosta de comer ração. Fagner, normalmente o hábito alimentar do cão ele é determinado pelo que o dono impõe a ele. Então, animais que acostumaram a comer comida caseira têm uma tendência a rejeitar a ração. Isso tem um motivo muito simples de entender. O alimento caseiro tende a ter um aroma e um sabor melhor para o cão, ou interpretado como mais agradável pelo animal doméstico. Se ele for acostumado a isso, naturalmente que ele vai rejeitar a ração. Uma das maneiras que você tem para induzir o animal a comer ração é não colocar a comida caseira à disposição. O instinto de sobrevivência do animal leva ele a aceitar inevitavelmente a ração em algum momento, mesmo que ele passe alguns dias ingerindo uma quantidade menor, em algum momento ele vai começar a comer ração, tá? Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Nem só de carinhos e lambidas e narizes molhados são feitos nossos amigos de 4 patas. Conheça-os por dentro, literalmente, agora no quadro Bicho em Ação. Após passar por uma mudança, o Museu de Anatomia Veterinária da USP voltou a receber visitas. E nossa equipe veio conhecer as curiosidades deste local. Quem nos conta mais é o professor Pedro Bombonato. O Museu de Anatomia Veterinária, ele começou no final dos anos 50, início dos anos 60, quando os professores da anatomia, da medicina veterinária da USP, começaram a se preocupar em querer mostrar aquilo que era resultado dos seus trabalhos científicos para as pessoas da comunidade. E a partir de então começaram a colecionar algumas peças que
que eram resultado dos seus experimentos, dos seus trabalhos, para ser mostrado à população. Recentemente nós estamos ocupando esse local onde ele foi novamente montado. Toda a Faculdade de Medicina Veterinária ocupava um espaço provisório dentro da cidade universitária. E então, a partir da mudança definitiva de toda a escola, o museu veio nesse bojo, trazendo então para esse local onde ele está instalado hoje todas as suas instalações. Além disso, além da reestruturação física, há também um projeto de reestruturação na finalidade do museu. Nós estamos querendo tornar acessível esse museu às pessoas que tenham algum nível de dificuldade de acessibilidade. Atingir diferentes públicos tem sido uma meta na nova proposta e reestruturação do museu. Os públicos que visitam o nosso museu, eles se distinguem e são completamente diferentes. Nós temos basicamente as crianças das escolas que vêm com uma finalidade precípua de atividade acadêmica, até o nível universitário que usa e utiliza parte do nosso acervo para suas pesquisas. Nós temos também aquele visitante que se utiliza do museu como sendo um instrumento de lazer, simplesmente, sem procurar e sem ter a necessidade de estar buscando uma informação cultural ou científica. Vem simplesmente utilizando o museu como um instrumento de lazer. O museu possui um dos maiores acervos de esqueletos de animais abaixo do Equador. Basicamente, todas as espécies domésticas estão representadas aqui, né? E vários exemplares de animais silvestres. Ele hoje consta mais ou menos de cerca de 2.000 peças, né? Onde os esqueletos desses animais são os mais representativos e os mais simbólicos da importância que ele tem. Para a existência do museu, seus responsáveis devem seguir as normas de acordo com a legislação. Todos esses animais, eles têm os seus registros, né? E eles são oriundos basicamente de parques zoológicos, né? Quem tendo autorização dos órgãos governamentais tem a possibilidade então de fazer a cessão após a morte desses animais para a nossa instituição. Essa é uma preocupação bastante grande, porque nós não podemos sair aí à caça, né, dos animais. Então, esse é um acervo que foi montado ao longo de muitos anos, né, e por isso que esse acervo hoje se constitui com a importância e com a relevância que ele tem. Com o objetivo de disseminar conhecimento, o museu estende seu trabalho fora da USP. É o trabalho que a gente faz com as escolas, principalmente com as escolas públicas, né? É o chamado museu itinerante, onde as escolas vêm até aqui, mas também o museu é levado até a instituição e lá é feito um trabalho específico de acordo com a programação que os professores fazem. Algumas peças saem, né, e vão até a instituição, até a escola, ficam lá por um período. Junto com esse material vão 2 pós-graduandos que fazem um trabalho junto, normalmente, aos professores de ciência. Entre as várias curiosidades que o ambiente desperta, uma em específico chamou a atenção de nossa equipe. O Cacareco, em 1950, né, foi eleito vereador de São Paulo. O voto era, né, escrito. Era muito conhecido, né, do povo no zoológico, né, então foi eleito vereador. Você pode conhecer mais sobre os trabalhos realizados pelo museu acessando www.usp.br/fmvz/museu.htm. Você já ouviu falar no Staff Bull? Um cãozinho alegre e simpático que deu origem a uma das mais polêmicas raças, o Pitbull. Veja agora. No século XVII, com o fim das brigas entre touros e bulldogs, aumentou a popularidade das rinhas entre cães. O objetivo era fixar características de um cão com a cabeça grande, como a de um bulldog, associada à agilidade, força e determinação. Isso foi alcançado com o cruzamento do antigo bulldog com alguns terriers, dando origem ao Bull Terrier ou Pit Dog, que não eram reconhecidos como raça. Quem nos conta mais é o criador David Cardoso. Essa raça aqui, ela teve início no final do século XIX, né? Como muitos outros cães também,
ela, né, infelizmente, más pessoas aí de má índole, né, colocavam também para brigar com touro, com urso, com outros cães, que na época era assim, era coisa que dava dinheiro, né, e também o ego, né, das pessoas que sempre estava em alta, então eles acabavam colocando para combate esses cães, né. Mas hoje em dia não, hoje já está bem diferente. Rinha realmente é proibido, né, por lei, temos aí penas aí, né, para quem pratica esse ato. E hoje ela está sendo selecionada como cães de companhia, né, e até cães de guarda também. Pequeno, mas muito ativo, o Staff Bull tem muita energia, a qual deve ser queimada. Portanto, exercite seu cão o mantendo saudável. O Staff Bull, ele é, como você vê, é um cão muito agitado. Fica até difícil para mim trabalhar com ele aqui, mostrar para vocês. Mas ele é um cão muito agitado. Se dá muito bem com criança, se adapta muito bem aos ambientes, casa, apartamento. Só que, como todos os cães, precisa se exercitar bastante. Antigamente, cães passavam a ser responsabilidade da mulher e dos filhos. Como a mulher deveria cuidar da casa, alimentação e dos filhos, os cães eram praticamente cuidados pelos empregados e provavelmente deveria brincar ativamente com o mesmo. Tal situação, aliada a uma rígida seleção de temperamento, acabaram por tornar a raça muito dócil com crianças, sendo mais apelidada de cão babá. Então tem um ótimo temperamento, um comportamento muito bom, afetuoso com crianças, né, e com outros cães também. Como vocês viram aí, não tem problema com outros cães. Muito dócil, muito brincalhão. A raça havia sido esquecida, porém alguns criadores buscaram ressuscitar, a pioneira dos pitbulls. No Brasil, há mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, nós temos alguns exemplares no Brasil. Independente de qualquer, né, de qualquer raça, é legal sempre a gente, né, ter um contato com as pessoas que acabam, né, adquirindo o filhote da gente, né, pra gente fazer uma visita, olhar como está o estado de saúde, né, que pra mim assim é o top máximo, assim, seria mesmo a saúde dos cães, né, então a gente procura realmente selecionar uma pessoa que tenha condições de, né, de ter o cão, que dê uma qualidade de vida legal para ele, né, e também que se possa satisfazer com a raça que ele está comprando, né, no caso aqui, o Staff Bull, né? Trata-se do mais perfeito sósia do tão falado Pitbull, de quem, segundo a teoria amplamente aceita, descenderia de forma direta. Para quem não conhece, vocês falariam que isso daqui seria um filhote de Pitbull, né? Pelo tamanho. Uma da diferença entre ele e o Pitbull. Tamanho, algumas cores que nós não temos, né, na raça Staff Bull, que temos no Pitbull. O temperamento muito mais brando, muito mais calmo. As orelhas nós não cortamos, mesmo que pro Pitbull seja uma estética, a orelha do Staffordshire, do American, né, elas cortam, do Pitbull elas cortam, só que do Staffordshire e Bull Terrier elas não cortam, nós mantemos ela inteiras, né. A diferença seria ela, cor do focinho, não existe cor, os red nose no caso, né, seriam todos black. Essa seria a diferença do Staff Bull para o Pitbull. A equipe da TV Deixe Viver foi até o Aquário de São Paulo, onde conheceram várias espécies raras. Confira! Você certamente já ouviu falar no Aquário de Santos, mas na hora de fazer uma visita, você pensa logo na distância? Então saiba que tem um aquário bem pertinho de você. O Aquário de Santos é um aquário que tem um papel importante na nossa história, né, dos biólogos, dos aquariofilistas. Nós temos também excelentes aquários como o Aquário do Guarujá, o Aquário de Ubatuba, que é uma delícia, né, quando você está de férias, visitá-los. E o Aquário de São Paulo, ele nasce com base na educação ambiental. Então, os corredores do Aquário de São Paulo, externamente aos recintos, são tematizados. Então, a gente tem a intenção de que o visitante entre e se sinta à vontade e se sinta dentro do ambiente em questão, do Pantanal, da Floresta Amazônica, enfim. E o que é mais importante ainda, que a criança entenda que isso está acontecendo, né? O nosso visitante entenda que isso está acontecendo e aprenda a respeitar a natureza. Laura nos contou sobre a importância das ONGs de proteção ambiental e das parcerias e projetos realizados pelo aquário. A gente aqui tem o apoio do Greenpeace, uma entidade que a gente pede para todos se filiarem, entrem no site, participem dessa briga,
porque são pessoas, uma entidade muito legal, é uma equipe que tem pessoas que brigam pelo ideal e estão brigando pela tua casa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo que você vai ter de gasto amanhã com a água, ou com madeira, pela sua respiração. Sobre o trabalho fora do aquário também, nós temos duas opções. Uma que nós gostaríamos de ir até as escolas. Então, o que nós fizemos? A gente elaborou questionários para ver se isso funciona. De que forma? Nós temos uma tese de graduação, isso inclusive da Universidade de São Marcos. O que nós fizemos? A gente entrevistou as crianças que visitaram o aquário, logo que saíram do aquário, crianças que nunca visitaram o aquário e crianças que visitaram o aquário depois de 3 meses, para ver o feedback disso. Quer dizer, funciona? Vale a pena tudo que a gente fala? Tudo que a gente martela na cabecinha das crianças, né? Vale a pena visitar o aquário? Quer dizer, ela não tinha aquela informação antes? Será que ela esqueceu essas informações depois de 3 meses ou valeu a pena o esforço? Então, nós vamos brigar por todos os lados para poder fazer valer a pena. Os animais estão aqui, animais estão em cativeiro, eles estavam em outro jardim zoológico, quer dizer, nós não retiramos da natureza, mas tem que fazer valer a pena esses animais estarem expostos. Eu estou com a Lígia, que é monitora de educação ambiental. Lígia, conta pra gente qual a reação dos visitantes quando vêm ao aquário. Então, a maioria das pessoas gostam do aquário, nós recebemos bastante elogios, as crianças também gostam bastante, só algumas crianças são um pouquinho menorzinhas, tem alguns locais lá dentro que são um pouquinho mais escuros, tem barulho, que assustam no início, mas depois a gente dá um jeitinho e eles acabam gostando bastante também. E por onde começa o nosso passeio? Então, o passeio começa pelo Vale dos Dinossauros e em seguida começa o Aquário de São Paulo. Lígia, por que o Vale do Dinossauro? Então, a ideia inicial é colocar os dinossauros primeiro para mostrar um pouco dos animais que estão extintos e em seguida mostrar os animais que existem hoje em dia. A ideia mais é baseada na educação ambiental para a criança, mostrando que se a gente não aprender a preservar o nosso planeta, vai acontecer com os animais que existem hoje a mesma coisa que aconteceu com os dinossauros, vão acabar sendo extintos. Após passar pela emocionante era jurássica, entramos na beleza do mundo aquático. Esse tanque aqui, ele reproduz o local onde nasce o rio Tietê. Então, diferente da imagem que a gente tem do rio Tietê sendo sempre como um rio poluído, onde ele nasce, que fica numa cidade chamada Salesópolis, o rio Tietê ele é limpo, ele tem vida. Agora, os mais conhecidos, que mais chamam a atenção, são as piracanjubas, que são esses com a cauda avermelhada. As piracanjubas, infelizmente, são peixes que estão ameaçados de extinção, principalmente devido à pesca excessiva desse animal. De tanto estar pescando esse animal quase não existe mais na natureza. Eles estão tentando reproduzir a piracanjuba em cativeiro para tentar recuperar a espécie. Esses aqui em maior quantidade são os lambaris. E no fundo existem os bagres. Os bagres são aqueles peixes que têm os bigodes, na verdade são os barbilhões sensitivos, que por eles viverem no fundo do aquário, no caso no fundo do rio, eles utilizam os bigodes, os barbilhões, para poderem estar tateando o fundo para poder se localizar, saber para onde é que eles têm que ir. Dos animais que nós temos aqui nos nossos recintos, os que mais sofrem com tráfico hoje em dia, a gente pode dizer que são as tartarugas tigre d'água e também as iguanas, né? Muitas pessoas acabam adquirindo esses animais no mercado negro, que é o mercado onde você compra um animal sem registro nenhum, e acaba adquirindo o animal, esses animais chegam filhotinhos, aí conforme vai passando o tempo, os animais vão crescendo, e aí a pessoa vê que o animal ficou grande, por exemplo, uma iguana, você compra ela pequena, dali algum tempo ela vai começar a crescer, pode chegar até ser um animal de 1,80 m e acaba abandonando. Então, antes da gente comprar, a gente primeiro tem que certificar a origem do animal para ver se não é de tráfico, do mercado negro, e pensar muito bem, pesquisar para ver que tamanho o animal chega para não ocorrer o fato do abandono. Existem muitas espécies curiosas no Aquário de São Paulo, como os jacarés albinos. São os únicos exemplares no Brasil. Então, depois de todo esse passeio, esse é o último lugar que as crianças visitam? Isso, aqui nós temos um pequeno museu de fósseis com peças brasileiras de alguns animais encontrados na Bacia do Araripe, aqui mesmo no Brasil, no Nordeste. Assim que acaba aqui a parte do museu, tem a opção do planetário e de finais de semana tem a opção do cineminha 3D. A escola reconhece a importância da visita ao aquário e os alunos aprovam o passeio. Na escola, mesmo com livros e fotografias que às vezes eles têm a oportunidade de ver e filmes que alguns professores levam,
tendo o monitor falando e eles vendo no aquário o peixe, o movimento que o peixe faz, tiveram oportunidade de ver um dos peixes tentando fazer uma caça de um outro um pouquinho menor, o aprendizado é bem maior. Eles conseguem assimilar bem mais como que é aquele pequeno meio ambiente que foi criado. Eu achei interessante os dinossauros e achei que foi um passeio muito educativo. Aí dos planetas que eu não sabia mais, assim, do jeito deles. Gostou do nosso passeio? Então faça uma visita ao aquário. Ele fica na rua Ruete Bacelar, número 407, no Ipiranga, em São Paulo. Para mais informações, acessem www.aquariodesaopaulo.com.br. Conheça agora nossos amiguinhos que precisam de um lar. Você gostou de algum desses animais? Então, para mais informações, ligue 6440-9523 ou acessem o site www.deixeviver.org.br. A TV Deixe Ver vai ficando por aqui. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.